Falaremos hoje sobre a estrutura fundiária na América Latina. A América Latina, no decorrer do século XV em diante, foi uma região que sofreu uma influência muito grande do colonizador europeu, principalmente na sua montagem e estrutura econômica. A economia dos países latino-americanos, no período colonial, se baseava no modelo de plantation, ou numa monocultura de exportação. Se pegarmos o caso do Brasil, por exemplo, tivemos a monocultura da cana-de-açúcar e de outros produtos que eram destinados à exportação, ou seja, para atender o interesse econômico da sua metrópole, no caso do Brasil, Portugal. Na América Latina, esse sistema de plantation, de produção em larga escala, onde essa produção ela é feita principalmente nas grandes propriedades rurais, propriedades essas conhecidas como latifúndios. Então, essa estrutura fundiária brasileira vai se perdurar no decorrer dos séculos, onde teremos uma grande concentração de terras em mãos de poucas pessoas. Porém, vale destacar que a dependência externa desses países faz com que também o processo de industrialização, de uma certa forma, seja dificultado no que diz respeito à produção agrícola. Então, em vários países da América Latina, eles vão ficar caracterizados por ter uma economia agroexportadora com baixo emprego de mecanização na produção rural, com destaque a alguns países classificados atualmente como países emergentes, dentre eles o próprio Brasil, além da Argentina e do México. Porém, nos demais países da América Latina, essa estrutura produtiva ficará muito incipiente, muito limitada no que diz respeito à capacidade tecnológica. Aliás, a Revolução Verde foi um processo de mecanização e modernização da prática agrícola. Porém, ela não atendeu a todos os países, principalmente países subdesenvolvidos e também aqui na América Latina. Vale dizer ainda que a América Central, em especial, tem uma característica muito voltada à sua dependência específica aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no decorrer do seu processo de dependência ainda no século XIX e no início do século XX, a sua política expansionista, principalmente baseada na doutrina Monroe, ela vai se basear no processo de expansão econômica e uma forte influência política e militar nos países latino-americanos, especificamente na América Central, onde principalmente as empresas estadunidenses terão um forte monopólio ou uma formação de oligopólios na economia dos países da América Central, onde toda a cadeia produtiva, agrícola e comercial está nas mãos das empresas transnacionais ou multinacionais estadunidenses. Certo, pessoal? Vale destacar que essa influência também ela ultrapassa o campo econômico, chegando até mesmo na questão política desses países. Vale dizer ainda que o acesso à terra ele é bastante limitado nos países latino-americanos, principalmente devido a essa concentração estrutural de terras em mãos de poucas pessoas e, ao mesmo tempo, as políticas de reforma agrária que ainda não foram implementadas de uma maneira efetiva. Então, mesmo com leis de acesso à terra e principalmente essa desconcentração fundiária, ainda há um grande caminho a ser feito pelos países latino-americanos, principalmente nessa questão associada aos movimentos operários, os movimentos de trabalhadores sem terra, não apenas no Brasil, como também em outros países da América Latina. Vale destacar, pessoal, que mais da metade da população pobre e miserável habita as áreas rurais e a atual produção agropecuária é praticada nas grandes propriedades, conforme falamos. Em países como Honduras, Nicarágua e Guatemala, ou mesmo no México e nos países andinos, milhões de trabalhadores sem terra e sem trabalho obtêm alguma renda apenas nas épocas de plantio e de colheita, como uma mão de obra temporária contratada. A mesma coisa ocorre no Brasil, muito embora a maior parte da população pobre no Brasil esteja concentrada nas áreas urbanas. Essa concentração se deu principalmente pela modernização das atividades agrícolas, onde
a mecanização no campo vai ocasionar, principalmente a partir da década de 1950, uma expulsão, digamos assim, dessa população rural, onde um processo de êxodo rural, saída da população do campo para as cidades, ela vai se tornar cada vez maior devido ao desemprego no campo. Mas, ainda assim, as cidades não necessariamente estavam comportadas aí para receber um grande contingente de trabalhadores. Porém, esse é um assunto para uma próxima aula. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!